E esses fundos imobiliários que custam apenas R$ 10 é super interessante para quem está começando e também para quem tem pouco dinheiro. Então eu resolvi fazer um top 3 aqui na minha opinião, que seriam os 3 melhores fundos para quem está começando e também para aqueles que já estão avançados. Eu não escolhi o fundo somente pelo valor que ele está pagando, porque muita gente acaba olhando isso daí e acaba entrando em enrascada feia, tá? Eu acabei escolhendo ali mais um fator de proporção de risco para retorno. Então, o primeiro lugar não necessariamente está pagando mais do que os outros dois, porém, a sua questão de risco e retorno acaba sendo bastante interessante. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, eu já peço para que você se inscreva, porque assim você está contribuindo com o crescimento do canal. E também é de graça, né? Então vamos lá, já senta o dedo nesse botão de se inscrever. E agora vamos deixar de enrolação e vamos conhecer o nosso top 3 aqui, fundos que custam apenas R$ 10. E no nosso terceiro lugar temos ele, o Kiso 11. O Kiso 11, ele é um FOF. O que seria um FOF? É um fundo de fundos, então é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então qual é a lógica disso daqui? Imagine só que você tem uma pessoa capacitada, um gestor, uma pessoa que vai tomar as melhores decisões para comprar os melhores fundos imobiliários no momento. É basicamente isso que o Kiso 11 faz. Então você investe no Kiso 11 e com isso ele vai pegar esse dinheiro e comprar os melhores fundos ali que estão disponíveis no momento. E outra, quando você compra uma cotinha do Kiso 11, você consegue diversificar em outros 30 fundos imobiliários, o que acaba sendo muito interessante para quem está começando, pois traz ali uma segurança muito maior para quem é cotista. Porque imagine só você comprar somente um fundo imobiliário, mas agora você consegue comprar 30 fundos imobiliários indiretamente. Então, só questão de dividendo vai ser uma questão ali bem maior de segurança do que você comprar somente um fundo imobiliário ali, por exemplo, de CRI, que está pagando um absurdo, mas daqui a alguns meses vai ter problema. Então, o Kiso 11 é muito interessante, tanto para quem está começando, tanto para quem não tem tanto tempo assim para acompanhar no mercado financeiro. Mas como que tá o preço do Kiso 11 hoje? Hoje ele está custando R$ 7,87, tá? Se a gente for ver a sua valorização dos últimos 12 meses, foi de 2,88%. Só que os fundos imobiliários não são tão conhecidos pela sua valorização, e sim pelos seus dividendos, tá? Então, nos últimos 12 meses, ele pagou 11,56% de dividendo. Um excelente dividendo, bem próximo da Selic. A Selic está em 13,65%, porém, Selic tem imposto de renda. Dividendo de fundo imobiliário não tem, então eles acabam ficando quase que igualados, o que é algo bastante interessante. E no caso do Kiso 11 é mais interessante ainda porque ele não tem taxa de performance, não tem gestão, não tem consultoria, gerenciamento e tem uma taxa de administração baixíssima de apenas 0,65% ao ano, o que é super interessante, porque existem diversos outros fundos que cobram muita taxa e tem um risco elevado. Então o que isso acaba acontecendo? Quando o fundo era para estar pagando horrores de dividendo, essas taxas de performance acabam comendo uma boa parte do rendimento que vai ser distribuído para o cotista. Então, no caso do Kiso 11, não tem essa taxa. É claro que eu não poderia deixar aqui de mostrar um pedacinho do seu retrogerencial, tá? Como ele é um FOF, você basicamente consegue ver os fundos que ele está investindo. Então ele tem MXRF, tem HGRU, tem KNRI, tem XPML. Então são bons fundos que ele tem em carteira, o que traz uma diversificação gigantesca. E também você consegue ver a sua diversificação nessa parte aqui, olha. Ele tem 22% em galpões, 33% em papel, tem shopping, tem híbrido, tem laje corporativa, tem bancário varejo, tem renda urbana. Então o que acontece? Com uma única cotinha do Kiso 11 você consegue diversificar em todos os setores de fundos imobiliários. E o porquê que ele não ficou em primeiro lugar ou em segundo lugar? Por conta que ele é um FOF, então você vai estar pagando duas taxas de administração na maioria das vezes. Porque você pode simplesmente abrir o relatório gerencial aqui do Kiso 11 e comprar diretamente o MXRF 11 e comprar diretamente o HRU. Então o FOF ali, você acaba pagando duas taxas ali, dependendo do fundo que você está comprando. Então você sempre precisa tomar muito cuidado com FOFs, pois você está pagando uma dupla taxação de administração.
o que isso pode parecer pouca coisa, porém se você escolher um fundo que está cobrando 1,5 e juntar junto com o do KISO ali de mais 0,65, são quase que 2% de rendimento que vai comer somente com a taxação de administração. Fora que na maioria dos fundos hoje possuem taxa de performance. Então, o nosso KISO vai ficar em terceiro lugar por conta disso. Tem um bom rendimento, tem uma boa diversificação, porém, FOF, você tem sempre que ficar um pouco ali com o pé atrás por conta disso. Mas ele é super interessante para quem não tem tanto tempo e para quem não tem tanto conhecimento. Eu, inclusive, tenho o KISO 11 na minha carteira. Mas agora vamos falar do nosso segundo fundo imobiliário. E no nosso segundo lugar fica com o VGHF11. E o VGHF11 ele tem uma estratégia bem diferente do que a gente está acostumado. Ele tem uma porcentagemzinha do seu patrimônio ali, do seu dinheiro que ele tem do fundo, alocado numa parte de valor. Essa parte de valor pode ser muito arriscada ou então mais segura. Vai depender de como que o gestor está fazendo essa estratégia. E ele com certeza não vai ficar no nosso primeiro lugar, pois ele depende muito da qualificação do gestor. No passado ele já conseguiu fazer um excelente trabalho, porém não tem como a gente prever se ele vai conseguir continuar mantendo essa excelência no seu trabalho. Tanto que a gente precisa mostrar uma outra coisa, que é o seu preço. Hoje o VGHF11 está custando na casa do seu 9,8, tá? R$ 9,08 por cota. Porém, na sua valorização nos últimos 12 meses, ele está em quase menos 12%, tá? E isso significa que ele está caro, que ele está barato? Eu não estou mostrando aqui todos os detalhes, tá? Porém, existe um indicador chamado de PVP que mostraria o valor justo de cada fundo imobiliário. No caso do VGHF11, hoje ele está basicamente no seu valor justo. Então, ele não está nem com desconto e nem acima do seu valor. Então, toda essa queda que ele teve de 12% mostra o quê? Que ele estava sendo negociado acima do seu valor justo e que teve um reajuste. Então, hoje ele está no seu valor ali justo, nem acima e nem abaixo, o que é algo bastante interessante, principalmente para quem está querendo comprar. Agora, uma outra coisa que a gente tem que falar é na questão dos seus dividendos. Nos últimos 12 meses, ele tem quase que 15% de dividendo. E eu sempre falo, dividendo ali de fundo imobiliário pode mostrar muita coisa. Se ele está pagando muito acima da Selic, está pagando muito mais do que outros fundos imobiliários, ele tem alguma coisa por trás. E essa alguma coisa por trás era aquele negocinho ali que eu falei logo no começo do vídeo, que ele tem uma parte ali de valor. E o que seria essa parte de valor? Ele investe em outros fundos imobiliários, ele investe em ações, ele investe em FDIC. Essa parte de valor é extremamente arriscada, porém se o gestor conseguir trabalhar bem essa parte ali arriscada, traz excelentes retorno para o cotista. Tanto que se você olhar aqui no passado do VGHF11, você vai ver que em dezembro do ano de 2021 ele chegou a pagar mais de 18 centavos por cota. Então imagine só, você tendo ali um fundo imobiliário que você pagou R$ 9,00, pagando quase que 2% de dividendo no único mês. É algo relativamente absurdo, tá? E para não deixar aqui as coisas em vão, eu vou estar mostrando aqui a parte do relatório gerencial do VGHF11, que é sempre bacana para mostrar para vocês. E essa aqui é a parte que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então você consegue ver que 77% é na questão de renda. O que seria essa renda? Essa renda é o que dá dinheiro mensal ali para o VGHF11. E tem essa 22% aqui que é na parte de valor, que é aqueles FIIs, FDIC, ações que eu já falei no começo do vídeo. Então, o VGHF11 ele não tem capacidade para receber no único mês 100% do seu patrimônio, 100% do dinheiro que está investido. Porém, essa partezinha aqui de valor, pode ser que no único mês ali o VGHF vem pagando 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. No próximo mês ele pague 15, 20 centavos. Tudo por conta dessa parte de valor. Depende muito de como o gestor está trabalhando e também de como o momento econômico está, porque vai facilitar. Se o mercado está com uma tendência de alta, o VGHF11 muito provavelmente se beneficia disso. Se o mercado está em baixa, o VGHF11 acaba se sofrendo com isso. E ele também aqui tem a sua maior parte dos seus CRIs, que é nessa parte de renda, a parte de IPCA. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente viu o preço do VGHF11, fica muito claro que se a gente comparar o preço ali do IPCA, o valor do IPCA, você vai ver que está em queda.
e, consequentemente, o preço do VGHF11 também está em queda. E o que isso mostra para a gente? Que quando o IPCA estava subindo, ele estava pagando mais. Quando o IPCA começou a cair, ele começou a pagar menos e, consequentemente, a sua cota teve um reajuste. Então, isso é algo que deixa bem claro para a gente. Então, como o VGHF11 pode ganhar dinheiro? Primeiro, com o IPCA subindo. Segundo, com o trabalho do gestor, fazendo essa parte aqui de trade, fazendo uma parte aqui de swing trade. Então, vai depender muito do gestor. É um excelente fundo? Sim, porém tem um risco ali um pouquinho mais acima da média do que a gente está acostumado. Porém, para quem gosta de risco, é super bacana. Quem está começando e está procurando um fundo ali que vai ter um retorno ali, ou provavelmente um retorno acima da média, você tem que dar uma estudada no VGHF11, que vale a pena. E no nosso primeiro lugar, não tem como. Fica com ele, o MXRF11. É um fundo hoje que possui mais cotista na bolsa, e não é à toa. Hoje o seu preço está sendo negociado lá na casa dos 10,36. Porém, se você ver a valorização nos últimos 12 meses, é uma valorização de mais de 13%, uma excelente valorização. Principalmente que, se você considerar a valorização mais o seu dividendo de 12%, você vai ter um rendimento anual de quase que 25%. Então é um excelente retorno para o MXRF11. Então, não tem muito o que a gente falar dele aqui, tá? Ele acaba se destacando nesse momento por conta que ele tem uma boa parte dos seus CRIs atrelado ao CDI e IPCA. Então, como a Selic está lá em cima, o MXRF11 acaba se beneficiando demais disso. Provavelmente, se o IPCA começar a subir, ele já tem uma boa parte de IPCA na sua carteira, ele também vai conseguir manter esses bons dividendos. Tanto que, se você observar nos últimos meses, ele está pagando uma média ali de 10, 11, 12 centavos, dependendo do mês. Ele acaba ficando no nosso primeiro lugar porque ele tem um longo histórico de dividendo. Ele tem ali uma característica diferente dos outros fundos imobiliários que a gente viu. Geralmente, fundo imobiliário que paga 12, 13, 14, 15% de dividendo anual tem um risco elevado. No caso do MXRF11 é o contrário. Ele busca priorizar a qualidade dos seus CRIs, então ele não sai emprestando dinheiro para qualquer um. E eu queria mostrar aqui um pouquinho do seu relatório gerencial. No seu relatório gerencial diz que 36% do seu book está em CDI. Então, CDI subindo, MXRF11 ganha mais dinheiro. E também tem 45% em IPCA e NCC. Então, se o IPCA está subindo, o MXRF11 ganha dinheiro. Se o CDI está em alta também, ele também ganha dinheiro. Só vai começar a pagar menos dividendo quando o CDI diminuir e também diminuir o IPCA, o que provavelmente vai demorar alguns anos. Então o MXRF11 acaba se destacando nesse exato momento e provavelmente nos próximos anos, se a gente for estar levando ao pé da letra. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse top 3, não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?